A emocionante cena trazia todos para a rua. O desembarque dos missionários que tinham acabado de chegar após mais de 3 meses no mar. Sua felicidade ao desembarcar nas Filipinas e a procissão que organizaram através de Manila era o assunto do dia. Os jovens religiosos tinham deixado seu país de origem, a Espanha, pelo menos 10 meses antes. Eles tinham atravessado o Atlântico desde Sevilha até Veracruz. Depois caminhavam os 800 quilômetros por terra que os separavam do Pacífico, com uma parada na metade do caminho, na cidade do México. Em Acapulco, embarcaram no galeão Manila. Assim foi durante os 140 desembarques das missões agostinianas recoletas nas Filipinas. Após colocar os pés em terra, os missionários atravessavam Manila, em procissão desde as docas do rio Pasgue até o convento de São Nicolau de Intramuros, no canto sudeste da muralha da cidade. Durante quase 340 anos, para 2.000 missionários recoletos, esta foi sua casa-mãe. Seu primeiro encontro com a cultura filipina, seu centro de organização, seu lugar de formação ou ordenação sacerdotal, sua enfermaria e, para muitos, seu lugar de sepultamento depois de uma vida dedicada à missão. Em 1608, foram colocados os alicerces de São Nicolau. Em 1945, foi deixado quase nas suas bases novamente, após sua destruição após um martírio cruel. Esta é uma homenagem a todos aqueles em São Nicolau de Intramuros que se entregaram a Cristo, à Igreja, à Ordem dos Agostinianos Recoletos e ao povo filipino. Em 1606, os agostinianos recoletos chegaram às Filipinas. 2 anos depois, estabeleceram sua sede, sob a proteção de São Nicolau de Tolentino, dentro da cidade murada, ao lado dos edifícios da administração civil, militar e religiosa. Terremotos, tufões e violência têm repetidamente atingido Intramuros. Essa Manila colonial, que atualmente é somente um bairro cercado pela Grande Manila. O último São Nicolau, do qual temos fotografias, foi o quarto edifício construído aqui pelos agostinianos recoletos. Seu lado de trás tinha vista para a muralha, ao lado do Revelim de Recoletos e do Baluarte de Santo André, que já foi chamado de São Nicolau. Hoje, esta é a sede do Manila Bulletin, um jornal de prestígio no país. Mas vamos usar nossa máquina do tempo para visitar o convento. No cruzamento das ruas Cabildo e Recoletos, atrás de uma praça, somos surpreendidos pelo imponente campanário,
majestoso, belo, sólido e elegante, talvez o mais harmonioso de Manila. Possivelmente, remonta à primeira edificação do século XVII. É feito de tijolo e pedra unido com argamassa. De seus 5 corpos, os 3 inferiores eram sólidos e, de fato, foram capazes de resistir às muitas devastações do tempo. A igreja barroca, de tijolo maciço, mede 55 metros de comprimento por 13 de largura. Com uma planta de cruz latina e colunas salomônicas, um dos transeptos é muito mais longo porque abriga a Capela do Nazareno. A fachada é coroada por um nicho com a imagem do Santo de Tolentino. Durante as festividades, centenas de grandes velas transformam a fachada em um farol de fogo. Depois de 1906, o efeito era imitado com lâmpadas elétricas. Nunca foi uma igreja paroquial, mas teve grande atividade pastoral e de adoração. Multidões ouviam aqui os famosos pregadores, alguns deles hoje declarados santos, como Melchior de Santo Agostinho e Ezequiel Moreno. Os recoletos sempre se preocuparam muito com a liturgia. Em São Nicolau, havia até 5 flutuadores para as procissões e muitos ornamentos finos. Sobreviveram essas 2 casulas, dalmática e capa pluvial com insígnias da ordem, que se encontram atualmente no convento de Marcília, na Espanha. Também de Manila veio este cálice com sua caixa de veludo vermelho. É conhecido como o Cálice da Província, porque tem o brasão da ordem e os símbolos tradicionais de São Nicolau, a perdiz e a estrela. Este outro cálice de prata está agora no Museu Recoleto de Quezon City, a 16 quilômetros de Intramuros. O Papa Leão XIII o usou para seu jubileu sacerdotal e o deu ao convento como uma forma de corresponder a um presente que recebeu da província e da arquiconfraria do Nazareno de São Nicolau de Intramuros. Neste mesmo museu, encontramos este arcanjo São Miguel, feito de marfim, que durante séculos esteve assim, como um guerreiro no topo do retábulo principal de São Nicolau. Esta imagem de Nossa Senhora da Saúde era muito venerada em Intramuros. Trazida do México em 1634, podemos encontrá-la hoje em Quezon City, e ainda é venerada pelos fiéis em certas ocasiões. O menino é feito de marfim, assim como as mãos de sua mãe, que usa um manto de metal esculpido com pedras preciosas. De grande importância para o culto é o órgão. O órgão de São Nicolau foi construído em 1798 pelo agostiniano Recoleto Diego Serra. Sua fachada soberba, o teclado e os registros estavam na parte superior da tribuna da nave direita. A rede de tubos estendia-se por toda a igreja, cada um encimado pela figura de um anjo com um instrumento musical. O efeito é que o órgão tocava, mas o edifício todo repercutia o som. Tornou-se inutilizável em 1898, quando os americanos confinaram em São Nicolau 1.500 soldados espanhóis que haviam sido derrotados. Uma construção muito sólida, anexa à Capela do Nazareno, era o Panteão da Ordem. Os objetos que sobreviveram ao bombardeio de 1945 foram mantidos lá. Os restos mortais do panteão
descansam hoje na vizinha comunidade Recoleta de São Sebastião, a apenas 2 quilômetros fora de Intramuros. O retábulo, dourado e barroco, estava presidido pela imagem de São Nicolau de Tolentino, que chegou na primeira expedição Recoleta. Suas 5 ruas alternavam imagens de santos com 6 quadros de milagres do santo padroeiro. Todo dia 10 de setembro, dia de sua festa, São Nicolau é colocado sobre um altar de prata com seu templete. Havia procissão e milhares de pães eram distribuídos. A patena de prata e a perdiz dourada que o santo levava na mão, muito tradicionais em sua iconografia, foram salvos da destruição. Em 1948, foram fundidos para elaborar a auréola de Nossa Senhora do Caminho, do convento do Noviciado de Monteagudo, em Navarra, Espanha. Esta imagem de Nossa Senhora da Consolação também fez parte da primeira expedição Recoleta. Ocupava parte da frente da igreja, na parte de trás da nave direita. A ela pertencia esta coroa imperial de ouro fino, com pedras preciosas, com as quais Nossa Senhora do Caminho de Monteagudo, na Espanha, foi coroada em 22 de setembro de 1954. Este afresco gigante de Rafael Henriques Villanueva, primeiro diretor da Escola de Belas Artes de Manila, representava ao lado direito do transepto a declaração de São José como patrono da igreja. A veneração de São José em São Nicolau de Intramuros remonta à fundação do convento. No século XIX, o agostiniano recoleto Casildo Caballero promoveu esta devoção até se tornar de interesse nacional. O convento, de fato, chegou a ser conhecido como de São José. Outra imagem perdida hoje é Nosso Pai Jesus de Nazaré. Esculpida no México, representava Cristo em tamanho natural em uma de suas quedas a caminho do Calvário. Sua confraria foi tão poderosa que financiou grandes obras sociais durante séculos. Uma cópia exata deste entalhe perdida permanece na igreja vizinha de Quiapo. A cada 9 de janeiro, lembrando sua chegada ao templo, esta procissão é celebrada como o evento religioso mais multitudinário e marcante das Filipinas. Santa Luzia tinha seu próprio altar e sua própria imagem, e muitos devotos. Porém, sua imagem foi perdida em 1945. O altar de relíquias, um dos mais completos das Filipinas, também foi destruído. Destacavam-se os restos mortais de alguns mártires leigos do Japão, enviados pelos missionários recoletos que, em 1632, em Nagasaki, também foram martirizados. Anexada à igreja, o convento tem 3 andares. Os 2 primeiros de tijolos e o terceiro de madeira. Na praça, um arco semicircular dá acesso ao saguão e ao claustro baixo, quadrado e com esplêndido jardim. É o principal distribuidor e é decorado com pinturas alusivas a São Nicolau de Tolentino. Em seus 4 cantos,
a altares com retábulos marianos. O prédio estava organizado verticalmente. No térreo, as áreas comuns. No primeiro andar, os padres e a cúria provincial. No segundo andar, os religiosos ainda em formação e a área de lazer e convivência. Os 3 andares ficavam unidos por uma majestosa escadaria de madeira nobre. O corrimão era feito da mesma madeira da qual eram feitos os galeões. Em um dos patamares havia uma joia que hoje se encontra salva no Museu Repleto de Quezon City, o Cristo de Casiburã. Neste vilarejo, segundo a tradição, um missionário Repleto estava em perigo de morte durante um dos ataques habituais dos piratas muçulmanos. Como não havia outro sacerdote, ele foi confessar-se a este Cristo e despregou a mão para lhe dar absolvição. Os lugares comuns no andar térreo são a sacristia e a passagem para a igreja, a cozinha e o refeitório, com seu púlpito para leitura durante as refeições, e a biblioteca, com livros que chegaram em cada uma das 140 expedições missionárias. Só na de julho de 1618, foram 3,5 toneladas de livros e vestes litúrgicas. Algumas cópias da biblioteca atravessaram novamente os oceanos nos baús dos frades que fugiam da Revolução. Estes que vemos estão em Ribeirão Preto, no estado brasileiro de São Paulo. Entre 20 e 30 frades moravam ali. No primeiro andar estão os quartos dos religiosos sacerdotes, incluindo o priorado e a enfermaria para os missionários com doenças mais graves. Há também o acesso ao coro e, na ala Rua Cabildo, a cúria provincial, desde onde seguia a nave da província, com as dependências, os escritórios, a administração e os arquivos. Desde aqui foi administrada uma comunidade humana que missionou em até 160 paróquias em 28 ilhas das Filipinas. As decisões tomadas aqui chegaram, de acordo com os tempos, a lugares tão distantes e disseminados como China, Espanha, Inglaterra, Ilhas Marianas, Itália, Japão, México, Trinidad, Peru e Venezuela. Grande parte da documentação gerada e mantida em Intramuros sobreviveu porque foi transferida no início do século XX para a Espanha. Assim, foi formado em Marcília, Navarra, um dos arquivos mais importantes sobre as Filipinas na Europa. Entre outras joias, contém este livro de profissões aberto em 1607. São as atas assinadas por uma centena de religiosos no momento em que se comprometeram a viver em castidade, pobreza e obediência. Sua recente restauração nos permite folheá-la confortavelmente, admirando as vinhetas e miniaturas com que alguns dos freios ilustraram seu compromisso escrito. No último andar estavam os noviços e os professos ainda em formação. Também a área de convívio e descanso. Muito aconchegante é este amplo salão que chamam de As Vistas, aberto aos 4 ventos para aproveitar essa brisa do mar que diminui o calor tropical, bem como para admirar as belas panorâmicas da cidade. Cerca de 2.000 religiosos passaram por São Nicolau de Intramuros em mais de 3 séculos. Alguns chegaram aos altares, como os mártires do Japão. Vários dos mártires de Motril, em Granada, Espanha. Bem como Santo Ezequiel Moreno. Outros foram nomeados bispos, alguns nas Filipinas.
Juan Ruiz de Santo Agostinho, Joaquim em Cabo, José Araguren, Mariano Quarteiro, Leandro Arrué, Andrés Ferreiro e Gregório Espiga. Outros serviram a igreja em outras latitudes: Toribio Minguella, Santo Ezequiel Moreno, Francisco Javier Ochoa, Arturo Quintanilha e Martini Legarra. Muitos agostinianos recoletos que passaram por Intramuros deixaram seu legado para a cultura filipina. Uma dezena deles eram filólogos e tradutores. Juan Romero da Concepção escreveu em 14 volumes a primeira história das Filipinas. Juan Félix da Encarnação deu à imprensa um dicionário bisaiol-espanhol que ainda hoje é uma referência. Gregório Fidel de Blas desenhou alguns mapas do arquipélago de tal qualidade que, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses apreenderam todos os exemplares. E Francisco Sadaba elaborou um catálogo de todos os missionários recoletos nas Filipinas desde 1606 até o início do século XX. Como centro de governo, foram tomadas decisões em Intramuros que determinaram a história dos agostinianos recoletos. Tal foi o caso em 19 de agosto de 1898, em meio à Revolução Filipina, que custou a vida de 34 recoletos e a prisão de outros 85. Foi procurada uma saída para os missionários refugiados que lotavam os poucos conventos mais seguros. Naquele dia, foi decidido em Intramuros abrir novas missões na América. Foi uma virada copernicana que não só salvou a recoleção, mas também abriu tais horizontes que hoje se estende a 21 países. Após a Revolução, as Filipinas e a Casa-Mãe de Intramuros perderam a proeminência. Seu último ano de glória foi em 1937, quando a igreja foi renovada para receber vários eventos do Congresso Eucarístico Internacional de Manila. Um agostiniano recoleto, Domingo Carceler, ganhou os 2 primeiros prêmios no concurso para escolher o hino oficial. Suas composições religiosas ainda hoje são cantadas nas Filipinas. Nesse mesmo ano de 1937, no final de outubro, o agostiniano recoleto Francisco Javier Ochoa foi ordenado como o primeiro bispo de Cuiete, China. E em 1941, os 3 primeiros agostinianos recoletos de origem filipina professaram, tendo concluído seu noviciado em Intramuros. Começava assim fluir aquela seiva asiática, chinesa e filipina, que tem dado tantos frutos na recoleção agostiniana. Da história de Intramuros, só restava já o colofão, um último ato digno de uma tragédia grega, na qual uma crueldade é transmutada em heroísmo, e o sangue derramado abre horizontes de esperanças. A Segunda Guerra Mundial está quase acabando. Os aliados reconquistam as Filipinas ilha por ilha. Em 3 de fevereiro de 1945, eles cercaram os japoneses em Intramuros e os bombardearam de forma sistemática e intensa.
Os japoneses decidiram não se render, e sim morrer matando, destruir tudo. Em poucos dias assassinaram 10.000 civis. Seis agostinianos recoletos da comunidade de São Nicolau não haviam conseguido fugir. Eles são adicionados a um grupo de espanhóis, cerca de 125, quase a metade deles religiosos. Reunidos em um abrigo de ataque aéreo, os japoneses atiraram granadas e bloquearam as aberturas de ar. Apenas um sobreviveu, nenhum dos recoletos. Os 6 mártires de São Nicolau de Intramuros são o prior Mariano Alegria, Hernán Biurrum, Juan Machicote, Pedro Crespo, Ángel Penha e Ildefonso Vesga, o sacristão, que conseguiu esconder no panteão as imagens e objetos que hoje podem ser vistos em Marsília, Monteagudo ou Quezon City. A cidade murada acabou sendo esmagada pelas bombas americanas e pelas estratégias japonesas de terra queimada. Foi assim que São Nicolau foi deixado. Talvez uma reconstrução tivesse sido cara, mas possível. No entanto, em fevereiro de 1946, o exército americano demoliu tudo. O maior sino, que por ironia cruel, era conhecido como a bomba. Foi roubado com daimes de bambu. Ninguém sabe exatamente como conseguiram pegar. Restou a última entrega, o último fruto de Intramuros, o raio de esperança. Com as indenizações de guerra, mais a venda do terreno, os agostinianos recoletos iniciaram em 1962 a Universidade de Negros Ocidental, na cidade de Bácolo, a primeira universidade da história da ordem. A destruição, a dor, a perda, derramamento de sangue, as pedras amontoadas ressuscitaram na forma de semente do Evangelho, da educação e de um futuro mais digno para os milhares de alunos formados nessas salas de aulas, construtores da sociedade filipina.